Muito obrigado, Luísa, pela sua gentil contribuição. Eu sou o Gabriel, professor, contador de histórias. Estou acompanhado da minha colega, Luísa, violinista. Estamos aqui, neste momento, para apresentar a vocês o nosso sarau literário Olhares, que foi uma iniciativa financiada pela Lei Aldir Blanc e conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Passo Fundo por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Queremos agradecer em nome dessa nossa equipe de dois aqui que nós estamos gravando esse sarau, a Casa Drum Música e Arte, na pessoa da professora Jaqueline Drum, que nos cedeu o espaço, que é onde estamos apresentando o sarau, gentilmente nos cedeu o Templo das Artes da cidade de Passo Fundo, e ao professor Júnior Souza, que está fazendo o trabalho de gravação e captação de áudio para que esse nosso momento chegue até vocês de uma forma brilhante, de uma forma bonita e que a gente possa ter um momento de muita literatura e muita música aqui. Bem, quando a gente fala na proposta do Sarau Literário Olhares, quando a gente fala neste sarau, esse sarau não nasceu ano passado, não nasceu ontem, ele já vem de muito tempo. Há 2 anos, nós tínhamos aqui na Casa Drum uma turma de escrita criativa. Tínhamos um curso, uma oficina, onde as pessoas vinham e aprendiam e desenvolviam as suas técnicas na escrita de contos, crônicas e poemas. E tínhamos alunos tão dedicados que no ano de 2018, no sarau que a Casa Drum Música e Arte promove todos os anos, no Teatro Municipal Moço de Castro, neste ano nós tivemos inclusive a apresentação de textos, leituras dramáticas que as próprias alunas e os alunos escreveram. Então nós tivemos a inserção da literatura na Casa Drum e nós tivemos a certeza de que unindo a música, a arte e a literatura, nós poderíamos alcançar mais pessoas, nós poderíamos contemplar mais artistas, nós poderíamos fazer da casa o verdadeiro templo das artes. E é por isso que, quando nós estávamos nas nossas oficinas, nas nossas conversas, quando nós debatíamos os assuntos e pegávamos as inspirações e escrevíamos os textos, uma colega nossa, a Laura, ela nos fez uma indagação. Certo dia ela estava lá, nós no meio dos livros, das folhas de ofício, escrevendo, e ela perguntou para os colegas, assim descompromissadamente, de uma forma despretensiosa: pessoal, por acaso vocês têm visto borboletas? Eu de imediato respondi que sim, pois tenho o privilégio, podemos dizer, de morar numa casa com um jardim imenso e as borboletas sempre me visitam. Mas os colegas pararam para pensar, sabe que é verdade, a gente não tem visto borboletas. Onde estão as borboletas? Ou será que nós não estamos enxergando as borboletas no meio do caos urbano que domina tudo? Será que nós não estamos tendo aquela atenção detalhada para as coisas simples, para as coisas mínimas, para as borboletas, para os sorrisos, para aquilo que é simples, mas é verdadeiro? E nessa indagação, nesse pensamento todo, nos surgiram algumas ideias que nós transformamos em textos e umas ideias que nós transformamos num sarau literário Olhares, que nós realizamos em fevereiro de 2019, pela primeira vez, com público, com leituras dramáticas, com tudo aquilo que era possível fazer para que a tarde fosse agradável, para que a gente entrasse dentro desse pensamento. E como nós estamos falando desse sarau literário, como nós estamos falando de literatura brasileira, e a proposta é trazer literatura brasileira, hoje nós vamos estar aqui junto com vocês, em meio à música e à literatura, trazendo autores brasileiros. Nós vamos trazer vários autores brasileiros, nós vamos ler, contar histórias, e o primeiro autor que surge é o Rubem Braga. O Rubem Braga foi um grande cronista, ele escreveu mais de 15 mil crônicas, e escreveu uma crônica chamada Borboleta Amarela, que deu o nome a este livro. Quando ela falou nas borboletas, eu imediatamente pensei no Rubem Braga, porque o Rubem Braga, ele certa vez, no ano de 1952, para vocês verem, há quase 70 anos, o Rubem Braga, ele escrevia para um jornal do Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil.
E o tema da sua crônica, das suas crônicas, porque foram 3 que ele escreveu, naquele momento, foi uma borboleta amarela. Ele viu uma borboleta amarela vagando pelo espaço, voando, e ele, em vez de cumprir os seus compromissos naquela manhã turbulenta, ele foi atrás da borboleta. Ele queria saber para onde a borboleta ia. Ele teve o olhar, a percepção do simples, do detalhe, e foi seguindo a borboleta até onde pôde. E Rubem Braga me veio à memória neste momento, porque simbolizava aquela pergunta que a Laura tinha feito: onde estão as borboletas? Eu quero ler para vocês a última crônica que ele escreveu durante 3 dias, e eu quero ler para vocês a última crônica, para vocês sentirem o que era aquele homem, no alto já dos seus tantos anos de vida e de carreira, tocado por uma borboleta amarela. Rubem Braga disse assim, na sua última crônica: mas, como eu ia dizendo, a borboleta chegou à esquina de Araújo Porto Alegre com a Avenida Rio Branco. Dobrou à esquerda, como quem vai entrar na Biblioteca Nacional pela escada do lado, e chegou até perto da estátua de uma senhora nua que ali existe. Voltou, subiu até mais além da copa das árvores que há na esquina e se perdeu. Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas, pois na verdade ela não se perdeu. Eu é que a perdi de vista. Era muito pequena e assim, no alto, contra a luz do céu esbranquiçado da tardinha, não era fácil vê-la. Cuidei um instante que atravessava a avenida em direção à estátua de Chopin, mas o que eu via era apenas um pedaço de papel jogado de não sei onde. Essa falsa pista foi o que me fez perder a borboleta. Quando atravessei a avenida, ainda procurava no ar, quase sem esperança. Junto à estátua de Floriano, dezenas de pombinhas comiam farelo que ali alguém joga todos os dias. Em outras horas, além dessas pombinhas, juntam-se também os pombos grandes de reflexos verdes e roxos no papo e alguns pardais. Mas naquele momento havia apenas as pequenas pombinhas. Deus sabe que horários têm esses bichos do céu. Sentei-me num banco, fiquei a ver as pombinhas, ocupação ou vagabundagem sempre doce, a que me dedico todo dia uns 15 minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser mais bem aproveitado. Mas eu já não quero aproveitar nada. Ou melhor, aproveito, no meio dessa cidade pecaminosa e aflita, a visão das pombinhas que me faz um vago bem ao coração. Eu poderia contar que uma delas pousou na Cruz de Anchieta. Seria bonito, mas não seria verdade. Que algum dia deve ter pousado, isso deve. Elas pousam em toda parte, mas eu não vi. O que digo e vi foi que uma pousou na ponta do Trabuco de Caramuru. Falta de respeito, pensei. Não sabes, pombinha, cor de tabaco lavado, que esse é o pai do fogo, filho do trovão? Mas essa conversa de pombinhas, vocês compreendem, é para disfarçar meu desaponto pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal, arrastei o desprevenido leitor ao longo de 3 crônicas, de nariz no ar, atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a receber telefonemas. Eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta. Havia, no círculo das pessoas íntimas, uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela pudesse promover grandes proezas no centro urbano. Pois eu decepciono a todos. Eu morro, mas não falto à verdade. Minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, olhei o relógio, saí depressa, fui trabalhar, providenciar, telefonar. Adeus, pequenina borboleta amarela. Então o Rubem, nessa crônica, em todas as crônicas, que depois se transformaram numa coletânea e virou este livro, A Borboleta Amarela, ele expressa muito bem essa singeleza, essa simplicidade, o detalhe, o olhar. E aí o Rubem, ele vai dar espaço a um grande poeta brasileiro, que é um outro homenageado aqui do nosso sarau, Manuel de Barros. Manuel de Barros faz parte de uma geração de poetas que escrevia sobre as coisas simples. Manuel de Barros não era um poeta fino, não que ele não fosse fino de trato, ele não era daqueles que se envolviam na alta sociedade,
que mantinha uma pose por ser poeta e por ter um grande nome na literatura, não. O Manuel era simples, escrevia sobre a terra, falava sobre as coisas da vida, do campo, e ele escreveu sobre a maior riqueza do homem. É um poema tão lindo que eu chego a guardar no meu diário, porque esse poema também dialoga com as crônicas do Rubem Braga, e o Manuel escreveu assim: a maior riqueza do homem. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha para o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E quando ele fala de renovar o homem usando as borboletas, eu não consigo deixar de imaginar que o Rubem foi um homem renovado por uma borboleta. Pois o seu olhar estava voltado a isso, o seu olhar captou o detalhe. E aí, nessa nossa divagação que nós fizemos na nossa oficina, no meio de tantos autores, nós começamos a perceber que os nossos olhares antigamente eram para cima. Olhávamos para o céu para saber a localização, para descobrir como o tempo se comportaria, se choveria ou não. Olhávamos para a copa das árvores para sonhar, para as nuvens. E de repente a humanidade ela foi caminhando, e para caminhar a gente tem que olhar para frente. E as pessoas começaram a olhar para frente. Começaram a olhar para frente, começaram a entender que é para frente que se anda. Começaram a entender que o caminho é sempre adiante, que não podemos parar, que temos que continuar, e as pessoas olhavam para frente. Mas no meio disso tudo, o nosso olhar se perdeu. E quando eu digo nosso, eu digo nosso mesmo, olhar de todos nós, porque hoje nós, enquanto pessoas, estamos com um olhar talvez cada vez mais baixo. Há muitas pessoas que já não conseguem nem mais olhar nos olhos das pessoas que amam, se é que ama alguém. Há muitas pessoas que ficaram viciadas em olhar a tela de um celular ou mesmo olhar o próprio umbigo, que é pior. Perdemos o rumo em alguma parte. O Rubem sabia disso. Ele viu que olhar as borboletas, ele sabia, no meio do caos do Rio de Janeiro, não era uma atividade tão produtiva, digamos. Mas ele olhou. E hoje, neste sarau, quando nós falamos de olhares, e nós falamos dos olhares que importam, talvez o olhar mais importante que nós vamos trazer hoje aqui é o olhar do amor. Inclusive tem um poeta brasileiro, Vinícius de Moraes. O Vinícius, ele tinha um poema maravilhoso que falava de olhar. E esse poema quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, eu juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus, sem mais lará, lará. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Bem, Vinícius, Manuel, Rubem, todos esses. E agora eu, como contador de histórias, eu quero trazer uma história para vocês. Uma história de olhares, uma história de luzes de olhos que se cruzaram, uma história de amor, uma história que só podia ter sido escrita pelo escritor mais amado do Brasil. Eu costumo fazer essa brincadeira, eu costumo dizer que o Jorge Amado era o escritor mais amado do Brasil porque ele levava o amor no nome. E essa história, que eu já contei tantas vezes, inclusive aqui na Casa Drum Música e Arte, essa história ela é muito inspiradora, porque ela fala justamente de olhares, tanto os olhares que se amam quanto os olhares que invejam. E ela foi escrita lá em 1940 e alguma coisa, quando o filho do Jorge Amado completou 1 ano de idade. E de presente de aniversário, ele escreveu essa história para o seu filho e, é claro, a criança, logicamente, não sabia o que estava recebendo. Receber uma história com 1 ano de idade não é a mesma coisa de receber uma história de presente quando nós temos 15, 18, 20 ou mais. Mas essa história foi redescoberta. Depois de muitos anos, essa história veio à tona. O filho de Jorge Amado reencontrou ela perdida no meio de suas coisas e resolveram que deveria ser publicada. E assim nasceu esse livro que disse infanto-juvenil, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história de amor. E essa história eu quero narrar para vocês agora, para que vocês percebam que a coisa mais importante é o olhar. Essa história começa há muito tempo. Lá no tempo do antigamente, quando o mundo era muito diferente. Quando os animais falavam, quando as crianças não tinham já suas nuances, seus traumas psicológicos desde que nasceram. Essa história começa com Amanhã todos os dias descia devagar, sonolenta, delicada, sensível, e com um beijo apagava as estrelas e com um sopro acendia o sol, o astro-rei, para que pudesse o dia raiar no mundo e as pessoas pudessem cumprir as suas obrigações rotineiras. A manhã quase sempre se atrasava. Era muito delicada para essa missão e o vento, que sempre estava passando por ali, vinha ajudá-la. O vento dizia que era por acaso, mas todo mundo sabe que não existe acaso para o vento. O vento é um grande aventureiro, o vento é um grande contador de histórias. Ele viaja o mundo inteiro, sobe no cume das montanhas, desce ao chão varrendo as folhas. O vento narra tudo que ouve. E naquele dia ele resolveu narrar uma história para amanhã. E amanhã se perdeu. Os galos e os despertadores já estavam ficando loucos, sem saber por que estavam cantando e tocando para um sol que não nascia. E essa balbúrdia toda, esse atraso da manhã teve que ser tratado pelo tempo, o Senhor de tudo. Eles foram reclamar até o Senhor de tudo, o tempo, para que conversasse com a manhã, para que não se perdesse mais nas suas obrigações, e o tempo teve que ter uma conversa séria com ela. A manhã foi logo se desculpando, dizendo: perdão, mas é que eu estava ouvindo uma história que o vento me contou e eu me perdi no horário, eu me atrasei. Uma história, disse o tempo. Conte-me essa história. Se essa história for boa, eu não apenas vou te perdoar, como eu vou te dar de presente uma rosa azul que há muito tempo nasceu aqui na terra e nunca mais foi encontrada. Então, amanhã contou ao tempo a história que ouviu do vento, a história do gato malhado e da andorinha sinhá. E essa história aconteceu na primavera. Ah, primavera com seus
sons com seus aromas, com os seus sabores, a primavera com as suas cores. A primavera tinha chegado, clichê, verde, florida, estampando de alegria todos os cantos. Primeiro dia. E no parque onde viviam todos os animais, estavam lá os cachorros brincando, saltitantes, os pássaros voavam, o pato negro fazia corte à pata branca. Era uma alegria só. E lá, no meio do parque, lá onde quase ninguém passava por perto, estava o gato malhado. O gato malhado era feio, era mau. Quer dizer, isso era na opinião dos outros, claro. A cara dele não era muito agradável, quase nunca sorria. Feio, mau, assassino. Todo mundo sabia, tinha absoluta certeza de que ele havia matado as pombinhas e os pintinhos que recém tinham saído do ovo. Provas não tinha. Mas para que provas? Basta olhar para aquela cara dele. Ainda por cima o gato era malhado. Nunca se deve confiar em quem tem a pele malhada. E o gato estava lá, dormindo, e se acordou. Se acordou contente como um gato, se espreguiçou inteiro. O gato se sentia feliz. Lógico, a primavera estava por todas as partes. O longo e frio inverno havia acabado. Era hora de recomeçar, de florescer, de frutificar. E o gato sorriu. O gato sorriu e começou a caminhar. E caminhava sorrindo e o pato negro percebeu que o gato estava sorrindo. E a pata branca também percebeu que o gato estava sorrindo. E imediatamente todos os outros animais, porque viram o movimentar do gato, perceberam que ele sorria. E se o gato sorria, era porque estava aprontando alguma. E se estava aprontando alguma, era melhor se precaver, era melhor se prevenir. E imediatamente todos os animais pararam tudo o que estavam fazendo. O pato negro e a pata branca entraram no lago, mergulharam até a outra margem, nadaram o mais longe possível. Os pássaros se esconderam, os cachorros que estavam ali foram para de trás dos arbustos e é claro que aquele movimento todo chamou a atenção do gato. Ele olhou em volta. Será que a cobra cascavel estava por ali? Mas se a cobra cascavel estivesse por ali, nem que ele perdesse a vida, mas ele a mataria para que ela nunca mais assassinasse as pombinhas e os pintinhos. Mas não havia nem sinal de cobra. O gato então percebeu que os animais estavam fugindo, era dele. E como era um gato muito orgulhoso, imaginou que talvez fazia tempo que não ouviam ele miar. Primeiro ele se importou um pouco, ficou chateado, mas depois ele deu de ombros. O que interessa? E continuou caminhando. Mas lá em cima de uma árvore, a luz dos olhos do gato cruzou com a luz dos olhos de uma andorinha, que estava ali fitando ele, a poucos metros de distância. Um salto do gato e a andorinha não mais existiria. E a andorinha então olhou para o gato olhou para a andorinha. E aquele encontro parecia impossível. Os pais da andorinha clamavam para que ela voasse mais alto e fugisse. Mas a andorinha não quis saber. Eu acho que antes de nós falarmos sobre o que aconteceu com eles, é preciso falar um pouquinho sobre quem é a andorinha. A andorinha se chamava Sinhá. E essa andorinha, ela era amiga de todos os animais que existiam por ali. Ela conversava com todos.
estudava na escola de pássaros, era colega do Rouxinol. O Rouxinol, inclusive, era apaixonadíssimo por ela. Escrevia poemas de amor, cantava, mas a Andorinha sorria, mas nunca tinha dado bola para o Rouxinol. Nem para o Rouxinol, nem para qualquer outro pássaro. A Andorinha, ela gostava de conversa fiada, ela gostava de amizade, ela gostava de estar junto do povo. E o único animal naquele parque que ela nunca tinha conseguido falar era o gato. E uma vez até ela tinha tentado, jogou gravetos no gato enquanto o gato dormia, mas o gato nem deu bola. Mas naquele dia, aquele primeiro dia da primavera, estonteante, brilhante que estava, ela olhou o gato e o gato a olhou. O gato, intrigado, perguntou a ela: "Você não fugiu como os outros?" E ela, debochada, disse: "Fugir por quê? Por acaso eu sou covarde? Além de tudo, eu não tenho que fugir dos tolos e feios. E olha que você é muito feio." "Feio? Eu?" E nesse momento, quando o gato deu uma risada maligna, todo mundo que estava escondido acreditou: é agora. É agora que o gato dará um pulo e arranhará, pegar com as suas unhas, com as suas garras a Andorinha e nunca mais. Mas o gato não fez isso. O gato simplesmente disse: "Feio, se eu sou feio, só para os cegos. Só os cegos é que não conseguem enxergar a minha beleza." É feio sim, disse a Andorinha assim, ó. E é feio e metido e convencido. E nesse momento, os pais da Andorinha rapidamente recolheram a sua filha e voaram o mais alto que puderam, bravos com a sua postura. Só deu tempo da Andorinha gritar: "Até logo, seu feio!" Naquela noite, gato e Andorinha pensaram um no outro. O gato ficou com a Andorinha com a impressão de que ele estava vivendo alguma coisa diferente. Será que eu estou apaixonado? Mas por uma Andorinha? Colocou a pata na cabeça, estava quente, seria febre. Andorinha também pensou no gato. À noite, ela, recolhida na sua solidão: É feio, disse ela. Até que é simpático. E durante aquela primavera toda, gato e Andorinha todos os dias saíram juntos e foram se conhecendo. Gato por terra, Andorinha pelo ar. Foram se conhecendo, brincando, se apaixonando, trocando as luzes de seus olhos. E a primavera passou tão depressa e o verão chegou. E o verão, com toda a sua cor e a sua alegria, passou mais depressa ainda. Gato e Andorinha todos os dias naquele encontro único, mágico. E o verão, vocês sabem, tudo que é bom passa depressa. O verão passou muito depressa e no último dia do verão, o gato estava silencioso, o gato estava acabrunhado. E a Andorinha percebeu e perguntou a ele o que havia. E então o gato malhado disse a Andorinha assim: "Aqui, se eu não fosse um gato", disse ele. Se eu não fosse um gato. Se eu não fosse um gato, eu pediria você em casamento." A Andorinha suspirou. Ela sabia que gatos e Andorinha são inimigos irreconciliáveis. E então ela voou. Ela voou rente ao gato e tocou-lhe com a asa esquerda. O gato pôde perceber que seu coração batia tão forte. E ela se foi, voando pelos ares.
E chegou o outono, e o outono foi a época, a estação dos murmúrios, das conversas. Todo mundo estava apavorado, para dizer o mínimo, com aquelas conversas, com aquela relação entre o gato e a andorinha Sinhá. Todo mundo era unânime numa coisa: aquilo não podia continuar. Gatos e andorinhas são inimigos. Um bom par para andorinha não é um gato malhado ainda por cima, é o rouxinol. O rouxinol que canta, o rouxinol que encanta. O papagaio, que era professor na escola dos pássaros e tomava uma pose de erudito porque sabia meia dúzia de frases em latim, dizia que o mundo iria acabar. Como pode um gato malhado querer casar com uma andorinha fina? Todo mundo concordava. Os patos, os cachorros, os pássaros todos das mais diversas espécies. E foi naquele momento que resolveram acabar com tudo aquilo e prometeram a andorinha ao rouxinol para que eles se casassem no inverno, na próxima estação, em pouquíssimo tempo. E desde aquele momento a andorinha nunca mais foi vista pelo gato. O gato a procurava pelo parque, mas não a encontrava. E começou a ficar triste, e pensava, e refletia, se decepcionava. O gato não via mais a sua andorinha Sinhá e mal sabia ele que em sua casa, na casa da andorinha, estava sendo preparado todo o enxoval do seu casamento. Todos estavam se preparando para a festa do inverno que viria. E no último dia daquela estação triste do outono, a andorinha apareceu. Estava alegre, falante, falou tanto. Passearam, brincaram. E quando chegou no final do dia, quando o sol era apenas um risco de fogo no horizonte, já estava caindo, era a andorinha que estava acabrunhada, triste. Ela então foi questionada pelo gato e ela contou a ele que estava prometida para o rouxinol, que se casaria em poucos dias, tão logo o inverno chegasse. Porque gatos e andorinhas são inimigos irreconciliáveis. Não podem se casar. E voou, tocou com a asa esquerda novamente no gato, como já havia feito uma vez, e daquela vez o gato não conseguiu sentir as batidas de seu coração, tão fracas essas batidas eram. E então ela partiu, sem olhar para o gato, sem olhar para o seu passado, sem olhar para trás. O gato voltou a ser mais temido do que antes. Os animais já haviam percebido que ele era uma alma ferida. E aconteceu o casamento. Lá num dia de sol hibernal, num inverno frio e triste, tendo o galo como padre, o urubu como sacristão, o papagaio como padrinho do casamento. Casou-se a andorinha e o rouxinol. E a marcha nupcial saindo da comemoração, todos os pássaros convidados, uma festa imensa. E o gato ouvia tudo aquilo e mais uma vez o seu olhar se cruzou com o olhar da andorinha e o gato percebeu que ela estava observando. E foi então que ela deu um jeito de desprender uma pétala de rosa do seu buquê
E com uma lágrima essa pétala desceu, desceu e desceu e desceu e desceu e desceu até o gato malhado que colocou-a no peito e percebeu que o seu amor se iria. E ele também estava indo. E o gato foi. Foi para os caminhos onde mora a cobra cascavel, foi para o caminho, os caminhos mais perdidos do mundo. O gato malhado, tão apaixonado que era, descobriu naquele momento que o mundo era um moinho. E a dor do gato? A dor do gato se transformou em poesia, melancólica, triste. E a andorinha? Que será que se passa no coração de uma andorinha que se casou prometida? Se casou com o rouxinol, mas amava um gato malhado. E essa foi a história que amanhã ouviu do vento e contou ao tempo que lhe deu a prometida rosa azul. E hoje, quando nas manhãs de primavera se enxerga o céu todo azul, é porque amanhã vestiu o vestido com as cores do amor e colocou aquela rosa azul que simboliza a história de amor mais bela que ela já conheceu. A história de amor do gato malhado e da andorinha Sinhá. Bem, essa história não há o que comentar. Jorge Amado já deixou tudo escrito, tudo. Está ali. Para quem quiser aproveitar, para quem quiser conhecê-la mais profundamente. E esse olhar sobre o amor, esse olhar sobre a vida, sobre as coisas, nos motivou também a procurar outros autores, outros poetas, fazer um momento literário e fazer várias homenagens. Inclusive, pelo Instagram nós fizemos uma votação, sugestões de que poetas, de que autores, de que personagens que as pessoas gostariam de ver no Sarau Literário Olhares. Porque aqui nós estamos tratando de vários olhares, o olhar como um todo. Acabamos de falar sobre o olhar do amor, a luz dos olhos teus que cruza com os olhos meus, e o olhar também não é apenas o olhar do amor, o olhar da dor, o olhar da melancolia, o olhar da descrença, o olhar da esperança. E então eu gostaria de ler para vocês, eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns autores que são essenciais, foram essenciais na construção deste sarau, com seus múltiplos olhares sobre as mais diversas questões do mundo e da vida.
Tem um autor, um poeta moderno, Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, ele é um poeta da comunidade, ele é um poeta que retrata ele retrata as favelas, ele retrata o lado marginal no sentido de quem está à margem da sociedade. E o Sérgio escreveu um poema, é um poema tão curtinho, 5 versos, mas que eu achei tão incrível, que é o olhar dele sobre a vida, Ele diz assim: Deus que me perdoe, mas não quero ir para o céu, porque todas as pessoas que transformam essa vida num inferno dizem que também vão para lá. Eu achei fantástico, eu achei genial o olhar de Sérgio Vaz. O olhar de Sérgio Vaz, um olhar profundo, um olhar descrente, um olhar irônico, é o mesmo do Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno, viveu nos anos de 1600 e era um poeta. Boca do Inferno. Por quê? Porque falava, porque polemizava, porque escrevia. E ele pegou a época do Barroco. O Barroco era a época da dualidade, do bem contra o mal, as oposições. E o Barroco, na verdade, ele influenciou muito não só a literatura, como também as artes no geral. E o Gregório escreveu um soneto que, apesar de ter sido escrito lá em 1600 e alguma coisa, ele parece que foi escrito ontem. Ele parece muito atual, porque o olhar do Gregório de Matos percebeu uma coisa: o mundo não muda. As voltas que o mundo dá, tem até uma linda canção, as voltas que o mundo dá fazem com que o mundo gire e volte sempre para o mesmo lugar. Então o Gregório escreveu no seu soneto, olhem a profundidade disso: carregado de mim ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas, mais ornadas do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos, erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor, neste mundo, mar de enganos, ser louco com os demais que só sisudo. Olha a profundidade disso. É melhor neste mundo, mar de enganos, ser louco com os demais que só sisudo. Incrível. Gregório de Matos, Boca do Inferno. Polêmico. Citaram também uma poetisa goiana, doceira. Publicou seu livro pela primeira vez. O primeiro livro que ela publicou foi em 1970 e alguma coisa. Ela tinha 76 anos. Ela usava um pseudônimo. Quer dizer, não era um pseudônimo, era um nome que ela havia assumido como seu nome de alma, ela dizia. O nome dela era Ana Lins Peixoto. O nome que ela assumiu e pelo qual todo o Brasil conhece ela, Cora Coralina. Cora Coralina foi doceira de profissão, tinha um olhar mais aguçado para tudo. Imagina, uma pessoa que faz doces é a mesma pessoa que escreve poemas, tem a mesma verve, tem a mesma sensação, é o detalhe, é o momento, é a vírgula, é o capricho. E a Cora escreveu um poema chamado Aninha e Suas Pedras. A Cora Coralina escreveu assim: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos,
Toma a tua parte. Venha estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Cora, genial. A Cora, ela é do mesmo... Para quem gosta de literatura, para quem gosta já conhece, o que eu vou falar não é novidade, mas para quem quer conhecer um pouco mais, a Cora, para mim, ela faz parte do mesmo panteão dos poetas como Manuel de Barros e como Mário Quintana. Porque o Mário Quintana, apesar de ter vivido em Porto Alegre, uma cidade imensa, ele era calmo, simples. Sentava num banco de praça e ficava a ver o mundo, solitário. Apesar da Cora Coralina ter sido doceira, ela era do campo, ela era do interior. O Manuel de Barros a mesma coisa. Eles escreviam sobre a simplicidade, eles eram simples. E o que me chama muita atenção é isso. São as palavras, não são palavras difíceis, não são poemas complexos, são poemas universais, poemas que tocam justamente porque eles sabem chegar no leitor de uma forma sutil, sutileza. Talvez seja essa a palavra para definir esses poetas, sutileza. Inclusive eu tenho um livro do Mário Quintana de bolso, Rua dos Cataventos e Outros Poemas. E já que eu citei o Mário Quintana, nosso gaúcho, eu vou ler um poema que ele escreveu para Dionélio Machado. Foi outro grande escritor na nossa literatura. Uma vez o Mário Quintana escreveu assim: recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galeria torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após segui, mas, embora idade sensa ou aparente, não vos iludo velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia, de repente. Os sinos da igreja tocam porque é a beleza deste momento da poesia. Eles devem estar fazendo uma ode, uma homenagem ao Mário Quintana. 5 badaladas, 5 horas da tarde. E esses olhares, essa magia me faz lembrar do motivo. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles era uma poetisa das mais intensas e profundas. A escrita da Cecília é uma escrita intensa e profunda, apesar de que se hoje nós olharmos uma fotografia da Cecília, nós vamos olhar aquele olhar que ela tinha, aquele rosto cândido dela, dá para perceber uma pessoa doce. E a Cecília escreveu assim: motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. E mudo todos nós estaremos. Menos a cidade que está barulhenta hoje. E provavelmente talvez vocês vão ouvir um pouco de sinos da catedral, buzinas. Mas é que este momento é o caos urbano. O caos urbano do Rubem Braga, o caos que o Rio de Janeiro tinha desde a época que era a capital da República, que nunca mudou, só piorou. E isso só vem, na verdade, a deixar as coisas mais felizes, mais alegres. Estamos aqui num grande encontro da literatura, do vinho, da música. Um brinde. E eu espero que vocês também brindem conosco. E para esse nosso momento, eu gostaria de... Para esse que vai ser um encerramento, meio de tantos autores, tantas histórias, e nós gostaríamos muito de estar com vocês, contando essas histórias pessoalmente, mas as coisas elas não acontecem como a gente quer. Nós temos uma pandemia, nós temos várias situações que nos complicam, mas chegar até vocês é o mais importante, e que a gente possa fazer esse brinde, o brinde de literatura, que vocês possam procurar
todos esses autores, que vocês possam voltar, se vocês já eram da leitura, voltar a ler poemas. Se vocês não liam poemas, quero que vocês leiam poemas. Se vocês não descobriram ainda Mário Quintana, Cecília Meirelles, Cora Coralina, eu quero que vocês descubram Manuel de Barros, Gregório de Matos, e que a gente faça hoje, agora, uma homenagem a esse escritor, também aqui da nossa terra, também aqui do Rio Grande do Sul, Caio Fernando Abreu. 25 de fevereiro marca os 25 anos do falecimento do Caio Fernando Abreu. Mas o Caio Fernando continua nos textos, continua nos seus contos, nas suas crônicas, continua nas suas histórias que ele deixou tão brilhantemente. E existe uma crônica aqui dele que eu gostaria de contar para vocês neste momento. A Morte dos Girassóis, Caio Fernando Abreu. Anoitecia. Eu estava no jardim. Passou um vizinho e ficou me olhando, pálido demais até para o anoitecer. Tanto que cheguei a me virar para trás. Quem sabe alguma coisa além de mim no jardim. Mas havia apenas os brincos de princesa, a enredadeira subindo lenta pelos cordões, rosas cor-de-rosa, gladiolos desgrenhados. Eu disse oi. Ele ficou mais pálido. Perguntei o que foi. Ele, enfim, suspirou. Me disseram no Bonfim que você morreu na quinta-feira. Eu disse, ou pensei dizer, ou talvez de tal forma deveria ter dito que foi como se dissesse. É verdade. Morri sim. Isso que você está vendo é uma aparição. Voltei porque não consigo me libertar do jardim. Vou ficar aqui, vagando feito egum, até desabrochar aquela rosa amarela plantada no dia de Oxum. Quando passar lá no Bonfim, diz que sim, que morri mesmo. E já faz tempo. Lá por agosto do ano passado. Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do lado. Enfim, um lugar sem baixo astral. Acho que ele foi embora, ainda mais pálido. Ou eu fui, não importa. Mudando de assunto, sem mudar propriamente, tenho aprendido muito com o jardim. Os girassóis, por exemplo, que vistos assim de fora parecem flores simples, fáceis, até um pouco brutas. Pois não são. Girassol leva tempo se preparando, cresce devagar enfrentando mil inimigos, formigas vorazes, caracóis do mal, ventos destruidores. Depois de meses, um dia, pá! Lá está o botãozinho todo catita, parece que vai abrir. Mas leva tempo ele também se produzindo. Eu cuidava e nada. Viajei por quase um mês no verão. Quando voltei, a casa tinha sido pintada, muro inclusive, vários girassóis estavam quebrados. Fiquei uma fera. Gritei com o pintor. Mas o senhor não sabe que as plantas sentem dor que nem a gente? O homem ficou me olhando tão pálido quanto aquele vizinho. Não, ele não sabe. Entendi. E fui cuidar do que restava, que é sempre o que se deve fazer. Porque tem outra coisa. Girassol, quando abre flor, geralmente despenca. O talo é frágil demais para a própria flor, compreende? Então, como se não suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra, exausto da própria criação esplêndida. Pois conheço poucas coisas mais esplêndidas, o adjetivo é esse, do que um girassol aberto. Alguns amarrei com cordas em estacas, mas havia um tão quebrado que nem dei muita atenção, parecia não valer a pena. Só apoiei-o numa espada de São Jorge com jeito e entreguei a Deus. Pois no dia seguinte, lá estava ele, todo meio empinado de novo, tortíssimo, mas dispensando o apoio da espada. Foi crescendo, assim precário, feinho, fragilíssimo. Quando parecia quase bom, veio a chuva medonha e deitou-o por terra. Pela manhã estava todo enlameado, mas firme. Aí me veio a ideia. Cortei-o com cuidado e coloquei-o aos pés do Buda chinês de mãos quebradas que herdei de Vicente Pereira. Estava tão mal que o talo pendia cheio de ângulos das fraturas, a flor ficava assim meio de cabeça baixa e de costas para o Buda.
Não havia como endireitá-lo. Na manhã seguinte, juro, ele havia feito um giro completo sobre o próprio eixo e estava com a corola toda aberta, iluminada, voltada exatamente para o sorriso do Buda. Os dois pareciam sorrir um para o outro. Um com o talo torto, o outro com as mãos quebradas. Durou pouco. Girassol dura pouco, uns 3 dias. Então peguei e joguei-o pétala por pétala, depois o talo e a corola entre as alamandas da sacada, para que caíssem lá no canteiro lá embaixo e voltassem a ser pó, humus misturado à terra. Depois, não sei ao certo, voltasse à tona fazendo parte de uma rosa, palma de Santa Rita, lírio ou azaleia. Vai saber que tramas armam as raízes lá embaixo no escuro e segredo. Pede-se para não enviar flores, pois, como eu ia dizendo, depois que comecei a cuidar do jardim, aprendi tanta coisa. Uma delas é que não se deve decretar a morte de um girassol antes do tempo, compreendeu? Algumas pessoas, acho que nunca, mas não é para essas que eu escrevo. E com Caio, nessa homenagem que nós gostaríamos de fazer para ele nesses 25 anos da morte dele, suas palavras continuam presentes, para Rubem, Manuel, Cora, Cecília, Mário, todos os autores, Jorge Amado, que compuseram esse nosso sarau. Queremos agradecer a você pela participação, mais uma vez agradecer a Casa Drum Muschiati por ter cedido o espaço para que gravássemos este sarau com vocês, para vocês, na verdade, para gravarmos esse sarau para vocês. Enfim, acho que o vinho está fazendo efeito, sabe como é que é? A gente vai tomando vinho, vai entrando na literatura, a gente entra no mundo e daqui a pouco a gente até se perde, mas eu sei que vocês compreenderam. Mais uma vez os barulhos da cidade se fazem presente, está passando uma ambulância anunciando que a vida continua e que as coisas não mudam, as coisas não mudam nunca. E é bom que as coisas sejam assim. Se as coisas mudassem totalmente, só se fosse para melhor. Então, com o vinho, vou deixar vocês com a Luísa. Obrigado a todo mundo e até uma próxima.